tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. Constantemente vemos reportagens sobre crise de imigração, pessoas saindo de países em guerra para tentar um futuro melhor em outros países. Porém, essa saída em massa geram crises humanitárias. E segundo a Organização Internacional de Imigração, até 3.283 pessoas morreram ou desapareceram em 2014 no Mar Mediterrâneo durante a tentativa de migrar para a Europa. Estes números subiram para 3.782 em 2015 e seu pico em 2016, com 5.143 vidas perdidas. As estimativas globais são de que mais de 22 mil imigrantes morreram entre 2000 e 2014. Para essa prosa, recebo Ana Silva, membro do LabDH. Oi, Ana. Oi, pessoal. E para falar sobre os direitos humanos e imigração no mundo, recebemos o advogado e mestrando em Direito Internacional pela USP, professor da ESPM, consultor em Direitos Humanos na Educação Sem Fronteiras e Golder Associates, advogado do PROMIGA, Programa de Promoção dos Direitos de Imigração da USP, bolsista CNPq e pesquisador do NEPO, Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, sócio do Bastos e Del Vecchio, Consultoria de Imigração, Vitor Del Vecchio. Vitor, seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH e começo lhe perguntando: existe alguma legislação, acordo ou tratado que proteja o imigrante de forma internacional? Seja bem-vindo. Olá, João. Olá, Ana. Olá, pessoal que nos escuta do Brasil, de Uberlândia e de fora do Brasil. Fiquei sabendo que temos ouvintes internacionais aqui. Estou me sentindo prestigiadíssimo. E, bom, gente, acho que antes de responder essa sua pergunta, eu queria só agradecer esse convite, dizer que eu sou um fã do LabDH e das extensões universitárias, e acho que esse trabalho que a gente faz de aproximar a comunidade acadêmica da sociedade e das soluções que ela precisa é fantástico. E, bom, dando sequência à sua pergunta, João, sim, existem muitos diplomas legais que protegem os migrantes e refugiados internacionalmente, né? Desses instrumentos, eu tenho alguns regionais, né? Então, por exemplo, o próprio Tratado do Mercosul, ele trata sobre a livre circulação de pessoas, Convenção de Dublin, que regula aspectos do refúgio na União Europeia, e a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, tem uma série de resoluções em que ela disciplina questões, por exemplo, como convenções que ela disciplina questões como trabalhadores migrantes e suas famílias, entre outros. Acho que quando a gente pensa nesses instrumentos internacionais, o principal deles é o Estatuto dos Refugiados, que é um documento de 1951. Ele vem justamente com uma resposta àquele momento, né, que era o pós-guerra, a criação das Nações Unidas e o mundo se tocando de que se não for esses fóruns de negociação internacional onde os países possam se acertar, né, todo mundo ia se explodir, não ia sobrar planeta Terra, né? Então, mais ou menos nessa linha de pensamento e buscando soluções para as crises, inclusive que a guerra deflagrou, surge o Estatuto dos Refugiados. Eu acho legal também a gente mencionar o Pacto Global para Migrações da ONU, que é um instrumento super recente, né? Ele entrou em vigor em 2018, num movimento muito triste. O Brasil se retirou dele como um dos primeiros atos em termos de política internacional, e é um instrumento que justamente tenta, sem abalar a soberania dos países que aderem a ele, trazer valores de uma migração segura, ordenada e regular, ou seja, proteger as pessoas que estão migrando, não só as que vão para o país que está assinando, mas também as pessoas que saem do país que está assinando, como é o caso do Brasil, que é um país que tem muito mais brasileiros vivendo no exterior do que migrantes vivendo no Brasil. No sentido mais geográfico, quais são as principais populações que mundialmente se encontram no processo de imigração e quais seriam os maiores motivos que impulsionam essas pessoas a se deslocarem? Vamos lá, Ana. É o seguinte, quando a gente pensa em migração, em todas as formas de migração que existem, a gente está, inclusive,
falando das pessoas que migram por motivos de trabalho, por motivos de relação pessoal, né? Eu sempre gosto de pontuar isso, porque aqui no Brasil, tem carnaval, tem essa cultura da gente ser um povo que se relaciona bastante nesses termos mais humanos, digamos assim, né? Isso não fica tão evidente, mas assim, é relativamente comum a migração também, porque as pessoas se conhecem na internet, porque elas vão morar em outro país e constituir família com essas pessoas enfim, que esses sites de relacionamento aplicativos permitem. E claro, né, isso não é a maior parcela, mas é uma parcela que também entra junto, claro, com trabalhadores. Então, quando a gente fala em números, segundo a Organização Internacional para Migrações, são 280 milhões de pessoas migrantes no mundo atualmente. Isso representa mais ou menos 3,5% da população mundial. A maior parte dessas são pessoas que estão migrando para buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Claro que existe nesse número, desde o CEO da Volks, que vai na sucursal do Brasil, e é um cara alemão que vem para a sucursal do Brasil, até aquela pessoa que está num trabalho com condições super degradantes, e ela quer um trabalho que dê uma dignidade de vida um pouco melhor, né? E aí, bom, dentro desse número também existem aqueles que são os chamados deslocados forçados, né? Então, segundo o último relatório ou Tendências Globais do Acnur, no ano passado a gente atingiu a marca de 79,5 milhões de pessoas deslocadas forçadas no mundo, o que corresponde a 1% da população mundial. Ou seja, é muita gente tendo que deixar seus países, seus locais de origem para trás, suas histórias, suas famílias, por motivos de sobrevivência. E dentro desses a gente tem os refugiados, né, que são as pessoas que migram em decorrência de perseguições por motivos de raça, nacionalidade, religião, perseguições também em função de grupos, pertencimento ao grupo social, como, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, e também por opinião política. Acho que eu falei todos correto. Mas, bom, vamos voltar lá. Nacionalidade, raça, religião, pertencimento a grupo social e opinião política. Existem também, nesse grupo, os refugiados que migram devido a condições de grave e generalizada violação de direitos humanos, e aquelas pessoas que não estão dentro do guarda-chuva de proteção do refúgio, mas são pessoas que precisam de se deslocar pelas suas vidas, seja por questões em geral, por questões que o direito ainda não deu conta de colocar uma proteção internacional, mas isso não muda o fato de que elas precisam migrar pelas suas vidas. E aí, como exemplo, eu trago, por exemplo, para exemplificar aqui, os migrantes climáticos, né? Existe, inclusive, o termo refugiados ambientais, né? Então, são pessoas que migram porque, por exemplo, o local onde elas sempre viveram, hoje não é um lugar mais onde dá para ela plantar, colher, ter um rebanho, né? Processos de desertificação mudam o regime de chuva daquela região e isso abala todo esse ciclo produtivo. Por exemplo, ilhas no Pacífico, em que o aumento do nível dos oceanos faz com que essas terras comecem a ser engolidas, né? Áreas que antes eram agricultáveis agora ficam salgadas por causa da água no mar que invade. O local onde a pessoa tinha a casa dela mesmo começa a ser invadido pelo mar. Então, enfim, todas essas pessoas cuja vida não é viável no país onde elas estão, entram nesse guarda-chuva grande dos deslocados forçados. E você disse que tem vários tipos de imigrantes, né? E pensando apenas nos refugiados, de que maneira eles são protegidos pelo direito internacional? E essas medidas, elas são suficientes para evitarmos crises, como eu citei no início, na questão da Europa, né, do pessoal saindo da África, do Oriente Médio, tentando entrar na Europa. E aqui no Brasil, nós podemos ver os venezuelanos tentando entrar no Brasil. Existe um direito, um tratado, uma lei que possa proteger realmente esses refugiados?
Olha, é o seguinte, assim, a proteção que é dada para a pessoa que tem o status de refugiado reconhecido é que ela pode viver nesse outro país, justamente em função de que no seu país de origem ela sofre essas perseguições. Então, ela basicamente ganha o direito de morar em outro lugar, sem inclusive que ela seja devolvida para o seu país de origem, o que poderia significar entregá-la à morte, né? Ainda, e aí, né, se isso dá conta da proteção que essas pessoas precisam, dá conta de uma parte só da proteção que essas pessoas precisam, porque, bom, migrantes, assim como qualquer pessoa, têm inúmeras necessidades sociais, né? Não é só o direito de você não morrer, mas é o direito de você viver com dignidade, trabalhar, ter educação, saúde, todas essas condições que se a gente vê nas populações vulneráveis de nacionais, elas também são gargalos, né? Então, esses acordos internacionais que a gente tem visando a proteção dos migrantes, eles garantem uma certa parte dos direitos, mas isso não quer dizer de maneira alguma que essas pessoas têm todas as suas necessidades de vida asseguradas. Pelo contrário, a gente vê que uma boa parte dessa população migrante está sim em situação de vulnerabilidade, inclusive porque elas saem muitas vezes de contexto de muita pobreza, de já terem gasto muito dinheiro nesse trânsito migratório, né? E aí eu gosto sempre da gente de fazer um exercício, né? De pensar, bom, por exemplo, imagina pessoas da República Democrática do Congo, na África, né? A pessoa que tem o dinheiro para pegar um avião e vir para o Brasil, ela com certeza não é uma pessoa pobre lá, né? As pessoas pobres, que são a maioria desses países, elas, antes de conseguirem fazer uma migração tão complexa como essa, elas vão para os países vizinhos, né? Isso é um padrão que a gente vê em diversas crises migratórias ao longo do mundo. As pessoas, elas não vão para lugares mais longe. São só as elites locais que conseguem. Em geral, os locais mais impactados pelos fluxos migratórios em contexto de crise são as imediações. E isso se repete aqui na crise venezuelana, né? Então, a gente observa que os principais países para onde os migrantes venezuelanos vão são os fronteiriços. E aí, com destaque para Colômbia, para o Peru, que são os países que até agora mais receberam essas populações. Nesse mesmo âmbito de tutela jurídica que o João trouxe aqui, quais direitos humanos são mais negligenciados em relação ao imigrante e principalmente ao refugiado? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito complexa, porque cada contexto de acolhimento, cada fluxo migratório tem as suas particularidades, né? Cada população migrante também tem a sua particularidade. Então, mas eu acho que tem alguns dados que ajudam a gente a ter alguns exemplos. Então, assim, primeiro de tudo, aproximadamente metade da população migrante no mundo é composta por crianças. Imagina você a dificuldade que é a gente ter educação quando a gente está falando de pessoas que estão em trânsito ou pessoas que estão em locais temporários, muitas vezes improvisados, campos de refugiado em que as pessoas vão se aglomerando da maneira como dá, né? Sem a criação dessas estruturas, né? E aí, bom, dessa mesma forma, muitas vezes essas ocupações elas ocorrem porque as pessoas vão chegando, a gente pode pensar também que o saneamento básico nem sempre é algo presente. E aí, claro, né, isso se são locais onde estão distantes de centros produtivos, de locais onde essas pessoas podem conseguir emprego, o trabalho também é um direito que fica muito prejudicado. E aí isso ganha camadas de complexidade à medida em que a gente adiciona o elemento da xenofobia, né? Muitos países são muito xenófobos, as pessoas que migram para lá são mal vistas, elas não conseguem emprego, elas são, inclusive, tratadas com agressão, e o Brasil não é exceção nisso, a gente já teve episódios de agressão aqui também. Então, assim, eu imagino que todos esses direitos que são negligenciados pelas populações em situação de vulnerabilidade, para as pessoas em situação de vulnerabilidade em geral, eles acometem também as pessoas migrantes que estão nesses fluxos delicados de deslocamento forçado. E pensando no Brasil, como funciona a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado?
E principalmente com o advento da nova lei de imigração, né, a Lei 13.445 de 2017, a gente pode considerar esse processo muito burocrático, porque, baseado nas outras leis, o Brasil tem uma burocracia um pouquinho maior do que a maioria dos países. Bom, João, eu vou, antes de tudo, contextualizar, já que temos ouvintes internacionais, que a nossa burocracia ela é surrealmente complexa e ineficiente, assim, né? Eu que trabalho com muita gente de outros países, isso choca demais, assim, né? Às vezes, para a gente conseguir um documento, você vê um lugar no site, aí não é no site, no lugar que o site indica, e aí não tem como tirar digitalmente, você tem que ir não sei aonde. Assim, é sempre tudo muito complexo aqui, né? Quando a gente passa para o aspecto legal, eu acho que tem uma informação importante aí. A nossa lei de imigração, que agora já não dá nem tanto para chamar de nova lei de imigração, porque ela já está com alguns anos de vigor, é, eu sempre lembro do Gil do Vigor agora que eu falo essa palavra, vigor. Desculpa, gente, foi mais forte que eu, mas vamos prosseguir. Enfim, ela regula, sobretudo, a vida de imigrantes que não refugiados, né? Então, é importante a gente notar que o Estatuto dos Refugiados, esse tratado internacional de 1951, ele foi internacionalizado, ele foi internalizado pelo Brasil pela Lei de Refúgio, que é uma lei à parte da Lei de Imigração. É uma lei de 1997 e que a gente pode dizer que ela é muito positiva na forma como ela opera hoje no Brasil, sobretudo se comparado a outros lugares do mundo. Então, assim, para te dar um exemplo, né, fora do contexto de pandemia, se uma pessoa chega no país e fala, eu quero pedir refúgio, essa pessoa, ela dá entrada automaticamente num processo que dá uma regularização provisória para ela continuar vivendo no país até que esse processo seja julgado. Com isso, aliás, essa pessoa ela tem o direito de petição, ou seja, ela pode pedir o refúgio em qualquer condição, ela não pode ser, lhe pode ser negado esse direito, e ela também não pode ser devolvida para o país de origem. Lembrando que isso pode muitas vezes significar devolver a pessoa para a morte, né? Pessoas perseguidas, pessoas, enfim. Então, isso é um aspecto muito positivo. Esse processo ele tramita, às vezes isso demora muitos anos, inclusive porque o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão que processa isso tudo, ele tem um efetivo muito pequeno frente a essa demanda que cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos, sobretudo com a questão venezuelana em vista. E uma vez reconhecida, essa pessoa ganha uma autorização de residência de caráter indeterminado, para ficar quantos anos ela precisar no Brasil. Bom, no meio disso tudo, a gente tem uma questão delicadíssima que é a pandemia, né? Qual é o impacto que isso trouxe nesse processo todo? Bom, fronteiras fechadas. Hoje em dia, quem entra por uma fronteira fechada tem o seu pedido de refúgio, a sua possibilidade de pedir refúgio inabilitada. Ou seja, essa pessoa, se ela entrar de maneira irregular, porque onde ela estava não tinha comida ou porque ela ia morrer, ela ela não só não pode pedir refúgio, como ela tem grandes chances de ser deportada, então devolvida para a morte. Então é muito complexo, assim, né? O Brasil, ele, ao mesmo tempo que no início de 2020 a gente teve um passo muito importante em termos de garantia de direitos humanos para pessoas migrantes e refugiadas, que foi o reconhecimento de 47 mil venezuelanos como refugiados, o que é uma cifra muito grande, muito significativa, a gente tem esse retrocesso na política migratória nacional de inabilitar pedidos de refúgio durante a pandemia. E aí, bom, talvez vocês me perguntem, o que a gente faz se, ao mesmo tempo que a gente tem que ter atenção com uma pessoa que está fugindo pela sua vida, a gente tem que controlar fronteiras para conter o espalhamento do vírus? A minha opinião é o seguinte: claro que a gente deve fechar fronteiras e que isso é uma medida necessária para a gente conter esse espalhamento, mas a gente tem que ter medidas para esses casos excepcionais em que você dá com a porta na cara da pessoa pode significar uma sentença de morte. Então, cria-se locais onde a pessoa possa fazer uma quarentena, esquemas de testagem mais intensos nesses casos, né? Alguma forma de você não estancar esse fluxo, até porque é uma grande ilusão a gente pensar que fechar fronteiras faz com que as pessoas deixem de migrar.
quem está com fome, quem está precisando de remédios, quem está nesse contexto de perseguição, temendo pela sua vida, não vai deixar de migrar quando vê um policial na estrada da fronteira. Essa pessoa vai pegar, vai dar um jeito, vai cruzar pelos arredores num caminho perigoso, vai pagar por alguma organização criminosa que lucra com a migração irregular, e tudo isso, na verdade, só vulnerabiliza mais as rotas dos migrantes e fortalece esses grupos criminosos que migram, que lucram com a migração irregular. Então, Vitor, para a gente encerrar nossa conversa e dar uma aprofundada assim nessa questão do Covid que você acabou trazendo, durante a conjuntura do último ano, quais são as dificuldades na esfera do refúgio que foram agravadas por conta dessa pandemia e de que maneira os direitos humanos dos refugiados poderão obter uma melhor proteção após essa crise sanitária? Olha, Ana, a resposta é um pouco desanimadora para essa sua segunda pergunta, né? De que maneira que a gente vai conseguir uma maior proteção para os migrantes. Mas eu só vejo uma saída possível. É a gente enxergar nas populações migrantes e refugiadas cidadãos de direito tanto quanto nós mesmos, né? E isso significa que essas pessoas precisam estar dentro de todas as nossas políticas públicas, de vacinação, de educação, de empregabilidade. Isso não só porque nós precisamos tratar a todo mundo de maneira igualitária e partir do princípio que todos são seres humanos, mas também, né, e aí apresentando argumentos para quem joga contra, primeiro, porque ficou muito claro durante a pandemia que uma sociedade só está protegida quando todos os seus indivíduos também o estão. Não adianta nada você ter um pequeno grupo que está ali potencialmente gerando doenças que podem, de alguma forma, impactar a sociedade como um todo no futuro. Você, dando acesso a trabalho e emprego para essas pessoas, elas conseguem se manter melhor, elas fazem a economia do país girar, elas pagam impostos, elas são mão de obra ativa. Inclusive, existem N estudos que mostram o quanto as pessoas migrantes contribuem, elas são menos propícias a se envolverem em atividades criminosas. Você pega das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, metade, ou pouco, quase metade, foi fundada por migrantes ou por seus filhos, né? Então, essas pessoas trazem uma inovação também, outros olhares, outras culturas para a sociedade, né? E, claro, elas acabam sendo parte da nossa sociedade e contribuindo para essa diversidade toda. Eu sempre gosto de pensar que nos momentos em que, da história, em que nações, enfim, as civilizações se fecharam, como o feudalismo, como agora recentemente na Guerra Fria, algumas repúblicas soviéticas, né? O destino foi a decadência, né? Foi o empobrecimento cultural e financeiro, ao passo que quando a gente tem essas trocas potencializadas, né, isso no mundo globalizado a gente não tem nem como mais evitar, né, a gente tem um florescimento. Então, eu espero que isso sirva de argumento quando você está naquele almoço de família com o tio reacionário e precisa dar umas trucadas assim, que ele sinta que também está ganhando com isso, né? Mas que o nosso norte, aliás, eu não vou usar essa expressão colonizadora aqui, o nosso sul, portanto, o nosso direcionamento, seja nós tratarmos os outros da mesma maneira que nós queremos ser tratados, como seres humanos, que não é pedir nada, é pedir o básico, né? Vitor, de verdade, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de prosear sobre um assunto tão importante e relevante. Como você disse, faz parte do nosso dia a dia e é bom que as pessoas entendam a magnitude, a complexidade dos problemas que afetam os imigrantes e acabam também nos afetando indiretamente. Maravilha, que é isso, João, Ana, muitíssimo obrigado. E olha, eu reitero aí meus parabéns para o LabDH, vocês fazem um trabalho muito bacana. Agora com podcast, então, acessando essa mídia, fazendo conhecimento sair desse claustro universitário que a gente criou no Brasil e cada vez acessar mais pessoas. Isso é um trabalho brilhante e é assim que a gente começa a mudar o mundo. Meus parabéns. Ana, muito obrigado também por participar da nossa conversa. E para você que nos ouviu na nossa plataforma de áudio, essa entrevista está também no canal do YouTube do Laboratório de Direitos Humanos da UFO, só você procurar lá. Fique bem e até o próximo episódio.